com vontade de ganhar e entraram com essa determinação. Eu acho que o Grêmio realmente por isso foi superior. E também acho que, apesar de terem acontecido alguns incidentes, tá, eu acho que também foi importante que os jogadores do Grêmio souberam respeitar a grandeza do Internacional. Né? Acho que alguma coisa aconteceu de confusão com os jogadores em função de algum mal-entendido e do calor da disputa. Mas eu vou dar um depoimento que me deixou muito feliz, porque foi tudo que eu fiz no Grêmio quando fui vice-presidente de futebol e quando jogava as partidas contra o Internacional. Sempre respeitei a grandeza da instituição internacional. E isso é uma coisa que deve ser feita. Pois bem, quando terminou o jogo, tá, dentro do vestiário, o Luiz Felipe, isso me parece que até está gravado, mas essa parte não apareceu na gravação, e isso me deixou muito satisfeito e eu não esperava outra coisa do Filipão. Ele pediu que os jogadores não valorizassem muito aquilo tudo que aconteceu, a superioridade do Grêmio, e não dissesse nada que pudesse, assim, ser um desrespeito para o Internacional, porque ele, tá, em função do episódio da seleção brasileira, tá, passou por uma situação ruim, desagradável, e ele sabia o que era, digamos assim, um deboche, uma gozação, uma ironia. Embora a Alemanha não tenha feito isso. Exatamente, em função da derrota. Então, eu achei assim, parabéns para o Filipão, parabéns para o Grêmio, né, pela postura e pela maneira como se comportou. E o Internacional perdeu o Grenal, é do Grenal, é do futebol, tá, mas em nada diminuiu a grandeza do clube. Olha o golaço acho que é agora, do Rafael Moura, né? O bruxo do Luciano Davi, Não tem nada de bruxo, né? Foi contratado por mim, é um jogador que no Gauchão desse ano até demonstrou uma virtude um pouquinho melhor do que vem demonstrando no Brasileiro. Acho que entrou bem no Grenal, ainda deu o azar, né, de entrar no Grenal e o Grêmio fazer essa vitória elástica que fez aí com relação ao Grenal de domingo passado. Eu brinquei contigo só para te puxar para a conversa. Mas é que, na realidade, o Rafael Moura, realmente, eu tenho que reconhecer que ele é um jogador que está devendo para o Internacional nesse momento. Tem mais de um ano de contrato e tem que demonstrar muito mais se quiser continuar no clube do tamanho do Internacional. Vocês consideram que a atuação do Grêmio ela foi muito acima da média, muito acima do que se esperava dessa equipe do Grêmio? Eu acho que é a vontade, Gonçalo, né? Eu acho que é a vontade do Grêmio. Não que o Inter não tivesse entrado com vontade, eu sei muito bem o que é um Grenal, o Dr. Regis também. É uma vibração enorme da semana toda, no hotel, na palestra, na concentração. Para aí eu quero me ater esse gol aí, desculpe, Luciano. Claro. Bateu no Rodolfo ou não? Se raspou na cabeça do Rodolfo, é igual o lance do São Paulo. Chamei a atenção ontem no Donos da Bola. O Rodolfo raspa? Não. Não raspa? Não aí raspa. É que tá. Não raspa. A gente ontem ainda estava discutindo com o doutor Carlos Alberto Benck. Ele acha que bate na cabeça do Rodolfo. Bom, mas se não bate, aí não tem impedimento. Senão era idêntico o lance. Mas de qualquer forma não vai diminuir em nada o tamanho da goleada do Grêmio, óbvio. Eu acho que o Grêmio conseguiu imprimir uma velocidade nesses contra-ataques aí que ele fez que realmente deixaram a zaga do Inter um tanto quanto desnorteada. O Grêmio teve alguns jogadores que jogaram muito mais do que vinham jogando, né? E eu vou citar especificamente o Ramiro, que vinha num momento muito ruim, mas mesmo assim era mantido pelo Felipão. O Luan, Dudu. O próprio Luan. Eu não coloco... O Dudu foi muito bem, Rec, talvez tenha sido o melhor em campo, mas o Dudu, na minha visão, é um jogador muito regular, é um jogador que ele é muito participativo em todos os jogos. Eu vejo que aqueles que tiveram uma diferença maior de atuação nas atuações anteriores, o Ramiro, o Luan e principalmente o Alan Ruiz. Né? Mas não teve nenhuma porrada aí, nada. Só teve os deixadiços. Foi só um empurra. Não houve briga. Houve mais os deixadiços do que os brigões. Não houve nada. Nada. Não houve nada. Bom, depois vamos falar do empate, um sabor de vitória ou não, do Internacional contra o São Paulo no Morumbi. Já voltamos.
Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Dr. Raul Regis de Freitas Lima, ex-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, famoso Dr. Grenal, o homem que trouxe pela primeira vez Luiz Felipe Scolari para o Grêmio em 1987 e o preparador físico do Filipão, sabem quem é, né? Como se renova toda hora o público, a gente tem que repetir. Celso Juarez Rotti, já era simpático na época. Luciano Davi, coordenador político do I9 Inter, viajando para Dedéu, aí diz que já viajou 20 mil quilômetros. E Gonçalo Cirne Lima, repórter da Rádio Bandeirantes AM 640. No Morumbi, o Internacional, recheado de desfalques, arrancou o empate em 1-1 contra o São Paulo. Ou o São Paulo arrancou o empate porque o Inter saiu na frente. Não, o Internacional arrancou o empate, né? E está no G4, pelo menos até hoje, porque o Grêmio joga também o Fluminense contra o Botafogo, mas o Internacional em relação ao Fluminense tem 2 vitórias a mais. Como o Inter tem 2 vitórias a mais também em relação ao Corinthians. Então, quem pode passar do Inter hoje é o Grêmio, Luciano Davi. É verdade, eu acho que o Internacional entrou um pouquinho mais organizado em função de estar mais fechado. Só que assim mesmo, tia, a quantidade de vezes que o time do São Paulo entrou na nossa área tocando a bola com Ganso, com Kaká, olha, eu não gostei da partida. Claro que o empate foi excelente. E houve impedimento mesmo aí nesse lance. Eu acho que o empate foi excelente em função de que nós tínhamos que buscar esse 1 ponto e o Internacional depende só dele para a classificação à Libertadores da América. E tem 3 jogos em casa. Se vencer os 3 jogos em casa, está classificado para a Libertadores. Pelo número de vitórias, o Internacional, com certeza, 66 pontos e 20 vitórias, o Inter chegará lá. O Grêmio vai precisar também das mesmas 3 vitórias em 5 jogos, porque aí o Grêmio vai a 66 pontos e vai se classificar, muito provavelmente, pelo saldo de gols que o Grêmio readquiriu com os 4 que fez no Grenal. Gonçalo. A condição do Inter ela ficou muito favorável, né, Rec? Com o empate contra o São Paulo, que recolocou o Inter. Tem um jogo a mais, é verdade, mas a sequência de 3 jogos em casa, nesse momento importante, que o torcedor certamente vai fechar com a equipe, o Abel vai mobilizar os jogadores, a condição para o Inter, ela ficou muito favorável. O torcedor tem que lotar o Beira-Rio amanhã. E esse gol aí, hein, Luciano? Tu falas em alguma coisa de irregularidade ou... Não irregularidade. Tá desmarcado. Luiz Fabiano totalmente desmarcado, né? Um gol assim, olha, sozinho, quase caindo. Sozinho, né? Meu Deus, e era o Luiz Fabiano, né? Não era o Zé das Couves, né? Aproveitar para conclamar a torcida do Internacional, né, para esse jogo de amanhã. Às 17 horas é o jogo, domingo, sim, né? 17 horas. O Internacional precisa do apoio do seu torcedor. Eu acho que começar uma gestão com uma vaga na Libertadores é extremamente importante em todos os sentidos, tanto sobre o olhar de geração de receita. Você já está dizendo que o Pífero... Quanto ao estado anímico. Não, eu não estou citando aqui nenhum candidato. De 1 a 10, qual é a chance do Pífero? Olha, nós temos andado aí pela estrada ouvindo o torcedor, até porque, independente do voto que ele vai ter para presidente, a gente está pedindo o voto na nossa terceira via, que é do I9 Inter. Se ouve muito falar na questão do Pífero em função do resultado de campo, né? Volto a dizer aqui, não estou defendendo nem A nem B. Só estou fazendo uma avaliação do que eu acho para o futuro do Internacional. Eu acho que os 2 candidatos teriam, sim, condições. Primeiro, o Vitória pela experiência que tem e o Medeiros por uma continuidade de trabalho que poderia ocorrer. Eu acho que um clube acerta no planejamento também quando tem uma continuidade de trabalho. Vai depender muito, porque hoje em dia, e uma das posições do I9 Inter com relação a esse quesito... Para o clube, quem é que você acha que é melhor? Eu acho que nesse momento... Diz o Vitória que está tentando criar uma unidade em cima dessa aliança com Convergência, né? A gente vai ver como é que vai ficar o desenho do Conselho Deliberativo do Internacional a partir do dia 13 de dezembro. Acho que isso aí é muito importante, né? Não resta a menor dúvida que o Vitória, junto com o Fernando Carvalho, tem um histórico de vitórias bastante grande. Em contrapartida, o Marcelo Medeiros teria uma continuidade. Então, é você, sócio colorado, que vai decidir quem vai para a presidência do Internacional na gestão 2015-2016, independente do candidato. Acho muito importante, volto a repetir aqui, que o Internacional tenha essa vaga na Libertadores, porque começar
uma gestão com uma vaga na Libertadores realmente engrandece o clube em termos de marca, em termos de divulgação, em termos de receita, em todos os sentidos. Quanto mais gente for votar, mais difícil fica para a oposição ou para quem não quer que dê um massacre nos números? Olha, Rec, essa eleição é uma eleição diferente. É bom o torcedor colorado acordar para isso. Nós temos 63 mil sócios aptos a votar. Por exemplo, se todos os 63 mil fossem votar, um coeficiente eleitoral de 15%, tu teria que fazer quase 10 mil votos, 9 mil e alguma coisa. É voto para vereador numa cidade como Caxias, como Pelotas, como Canoas, como Porto Alegre. Porto Alegre. Então é uma eleição difícil, é uma eleição que acaba se tornando uma eleição cara, né? Só que historicamente, nas últimas 6 eleições que eu participei no Internacional, o histórico foi de que 30% dos votos dos 63 mil, 30% vão votar. Esse é o histórico das últimas eleições do Internacional, independente de ter sido campeão do mundo em 2006. Então vai dar 20 mil. Em torno de 15, 18, 20 mil eleitores. Isso se divide em 50% no aí pátio. Aí tem que botar 3 mil. 2.700 a 3 mil. E aí, como nós vamos ter 6 chapas para a renovação do Conselho, se atente para isso, sócio colorado. Como nós vamos ter 6 chapas, se uma só fizer os 15%, ela faz as 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. Isso é ruim para o Internacional, porque daí fica só um movimento com a total força política dentro do clube, porque os outros não renovam, né? No nosso entender, como nós não temos nenhum conselheiro renovando, se nós fizermos os 15%, são 23 cadeiras, né? Isso é importante para nós, mas é uma eleição que pode sim trazer aí uma definição de que uma ou 2 chapas entrem e as outras 4 não consigam atingir um coeficiente eleitoral. Que eu acho que a gente tem que rever isso, que é a pretensão do I9 Inter a partir do ano que vem, rever também essa questão da cláusula de barreira do segundo turno para a eleição do Conselho Deliberativo, diminuindo essa cláusula de 15 para 10, quem sabe eliminando e extinguindo essa cláusula, tá? Porque nós pretendemos, a partir do ano que vem, se estivermos no Conselho, de fazer uma grande reforma estatutária, diferente desta que foi feita no ano de 2014, que profissionalize o Internacional em todas as suas áreas e que contemple, quem sabe, essa questão mais popular, digamos assim, mais democrática ainda, de fazer com que todas as chapas que entrem, dependendo dos votos válidos dela, que ela faça na sua proporção o percentual das 150 Pois é, cadeiras. doutor Regis, o senhor que é bastante experiente, mais do que nós, quem sabe, somados aqui, né? Não estou lhe chamando de velho, o senhor está muito bem. Mas, eu estou dizendo, em processos eleitorais, o senhor sempre esteve ali engajado e tal. Sim. A renovação do Conselho Deliberativo sempre foi uma polêmica e tal. E essa história de liberar a cláusula de barreira. Ah, mas um delinquente pode virar conselheiro do Internacional, porque... Aí um grupo que vai colocar 1 ou 2, de repente coloca gente que não é graduado. Mas num universo de 340, 350, acho que não tem problema nenhum. Não sei o que o senhor acha. Não, eu sou favorável já falei aqui, nós temos que proporcionar para o associado gremista uma participação mais efetiva dele, que se faz através do Conselho Deliberativo no clube, né? Se ele não for eventualmente membro do Conselho de Administração, leia-se diretoria, né? Sim. Mas acho também o seguinte, que esse problema não tem, que independente tendo a cláusula de barreira de 10, de 15 ou nenhuma cláusula, isso tudo pode ser feito, eu não vejo nenhum problema. Acho que tem que ter uma abertura. Agora, acho que daí as chapas têm que se conscientizar, tá? Que eles têm que lançar nomes de pessoas, tá? Sim, que realmente tenham condições de prestar um serviço para o clube, né? Isso é importantíssimo. Verdade. Se as chapas se conscientizarem disso e apresentarem os nomes de pessoas com esse perfil, eu acho que não tem problema nenhum. Que se a grande maioria sempre vai ser do bem. Sem problema nenhum. E vai ser bom, vai ser salutar, o sócio vai participar e o clube vai estar engrandecido. É isso aí. Quem é que chega na Libertadores? Gonçalo pode entrar na conversa aí. Eu acho que um deles só, Rec. Só um? A condição, em termos de tabela, ela é favorável ao Inter hoje. Agora, se o Corinthians tomar uma tamancada do Bahia amanhã, periga entrar os dois. Diga, doutor. Não, eu acho que os dois estão bem. Talvez o Internacional, já comentamos isso aqui, com esse empate, ficou numa situação muito boa, porque depende só dele. Mas acho o seguinte, se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, nós vamos ter
uma vaga a mais, né? 5. Eu acho que daí o Desde Grêmio... que o Atlético não seja sexto. Porque daí ele usufrui da vaga da Copa Sim. do Brasil e ficam só 4 no É Brasileiro. verdade, é verdade. Porque o total é 5. 5. É verdade. Acho que o Grêmio vai depender do que ele vai fazer daqui para frente. Eu acho que se o Grêmio alcançar um número significativo de pontos aí,